Olá, tudo bem? Você sabe como surgiram as primeiras civilizações humanas? E qual é o conceito de civilização? Afinal de contas, quem não sabe ler nem escrever é analfabeto. Analfabeto não tem história? Pois é, olha só. Por trás desta pergunta que eu acabei de te fazer, existe uma concepção histórica e uma concepção pré-histórica. Tchan! Olha só, o que eu quero dizer com isso? Normalmente, de uma maneira clássica, nós chamamos na história de uma maneira positivista de dividir a história. Pré-história é considerado o período da história humana em que nós humanos não tínhamos escrita. Então, se a gente não tinha escrita, a gente não tinha história. Veja bem, isso é um tipo de raciocínio que às vezes cai nas provas para vocês. Porque fora isso é muito difícil de ser cobrado uma questão sobre pré-história. Mas, vá lá, essa seria aqui uma primeira aula do nosso curso de história. Então, vale a pena a gente lembrar só um pouquinho, Surgimento da humanidade. A princípio, o mais antigo hominídeo seria Australopithecus. Depois há uma imensidão de pesquisa ainda para ser feita, mas nós passaríamos por Homo erectus, Homo habilis, depois Homo erectus, chegaremos ao Sapiens, homem de Neandertal, Sapiens sapiens. Bueno, tudo isso seria parte do que a gente chama de Paleolítico. Já o Neolítico começaria quando o homem fez a chamada Revolução Agrícola ou Revolução Agropastoril. E aí o homem, que antes era nômade, passou a ser sedentário. Mas ele ainda vai demorar alguns milhares de anos para se estabelecer na beira de grandes rios. E aqui a nossa aula de hoje é sobre os primeiros grandes rios, tá? Primeiros grandes rios. Vamos pegar aqui meus canetões. Primeiros grandes rios que vão formar uma civilização, grupos humanos. Eu já te explico com o quê, mas com escrito. Vão se estabelecer na beira desses dois rios. O rio Tigre, vamos pintar aqui mais bonitinho. O rio Tigre e o rio Eufrates. Esses dois rios vão dar origem a uma região que nós chamamos, olha só, meio ou entre hipótamos água. Ou, se tu preferir, entre rios. Tá? Esse seria o significado de Mesopotâmia, certo? Então, não quer dizer que na beira de outros rios nós também não tenhamos o surgimento de civilizações. Mas aqui, na beira desses dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates, é onde teriam surgido os primeiros grupamentos humanos. Principalmente esses que, olha só, agora sim tu vai entender o conceito de civilização, vão formar um estado, desenvolver uma escrita, criar entre as pessoas, entre a população, diferenças sociais. Um vai ser mais importante ou mais valorizado que o outro. E ainda um sistema tributário. Pagamento de impostos pode ser com trabalho, que vai gerar uma certa arrecadação para que algumas pessoas não precisem mais produzir o seu próprio alimento. Vamos lá. Eu não produzo o meu próprio alimento, certo? Já faz algumas décadas que eu só como. Mas como que é possível? Eu sou professor de história. Existe o agricultor. O agricultor vai produzir comida para ele e para mim. Então, nesse sistema mais complexo de produção de alimento, também há a produção
o pagamento de tributos, e esses tributos, de certa forma, voltavam em forma de serviço ou em forma de comida. Então, quando nós temos isso aqui, nós temos a chamada Revolução Urbana, ou, se tu preferir, o surgimento de uma civilização. No caso, nessa nossa aula de hoje, nós falaremos sobre a Mesopotâmia, mas a gente poderia falar sobre a civilização egípcia, nós poderíamos falar sobre a civilização que vai surgir na China, ou as civilizações chinesas, lá no Rio Azul, Amarelo, Vermelho. Nós poderíamos falar das civilizações do Indo e do Ganges, no que seria a Índia. São grandes civilizações e que surgem num tempo muito próximo. Este tempo muito próximo seria algo em torno de 4 a 3 mil anos antes de Cristo, tá? Então nós vamos anotar aqui duas coisinhas para se localizar, para ti se localizar no tempo e no espaço. A primeira coisa, onde que seria esta região hoje? Hoje, a Mesopotâmia corresponde ao atual território do Iraque. Isto mesmo, território do Iraque. E nós estamos falando aqui, nesse nosso começo da aula, mais ou menos de 4 mil antes de Cristo. Alguns historiadores vão te trazer 4.500, outros 4.000, 3.800, mas essa data tão precisa assim para nós não importa. O que importa é tu ter uma noção que isso é mais ou menos neste período. Agora, olha só, falei Iraque, talvez tu já tenha visto, já tenha pensado sobre o Iraque alguma vez na tua vida. Guerras no Iraque também são comuns. Muito bem, quando a gente pensa no Iraque, invasão do Iraque, guerra do Iraque, tropas americanas, Saddam Hussein, tu vê uma região desértica, certo? Certo, muito bem. Mas aí o que é que vai acontecer nesta região? Nós temos lá dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates. E esses rios, eles vão, no período das chuvas, alagar as regiões próximas ao seu leito. E com esse alagamento, essas áreas passam a ser áreas férteis. Só que aí temos um problema. Precisava-se controlar esta água. E aí é que surgem então esses grupos humanos que vão aqui criar, olha só, obras, canais, obras de irrigação, certo? E ao criar essas obras de irrigação, eles vão conseguir levar a água para uma região um pouco maior. Vão ter um controle sobre as cheias dos dois rios. E isto vai fazer com que tenhamos a possibilidade de aumentar a oferta de comida. E aí, consequentemente, vão surgindo, olha só, grupos humanos. Vamos chamar aqui de tribos, tá? Mas esses grupos humanos vão se desenvolvendo e na Mesopotâmia eles vão se tornar cidades-estado. O que é isso? É uma cidade que vai ter então, portanto, a ver com esse conceito de revolução urbana, civilização, Estado, escrita, diferenças sociais, sistema tributário, que leva a entender aqui, a tu entender aqui, que cada cidade dessa era livre, era independente uma da outra. Essas cidades-estado vão permanecer, mesmo que povos diferentes venham a ocupar a região. Vamos dar um nome aqui para te entender. Eu escrevi ali Ur. Ur é a maior cidade da Mesopotâmia, a mais importante, a mais famosa. Temos Uruk, temos Lagash como cidades-estado da Mesopotâmia. Mas nenhuma delas vai superar em importância a cidade de Ur, ok?
esta cidade ela vai permanecer ali, mesmo que a região seja ocupada por diferentes povos, que é o que eu vou te explicar aqui na partezinha final da nossa aula. Então, cidades-estado é uma característica bem importante que tu precisa sempre associar quando você fala em Mesopotâmia. Muito bem. Aí eu anotei aqui para ti dois nomes, dois conceitos. O primeiro é patese. Quem é patese? Patese é o nome, é a denominação que nós vamos dar à figura do rei ou do imperador da Mesopotâmia, da região da Mesopotâmia. Então, patese é o rei. Mas esse rei aqui, além dele ter o poder político, ele tem também o poder religioso. Ele também é o chefe religioso local. Então, é um nome importante, aparece para nós nas provas, patese. O segundo nome importante são os chamados zigurates. O zigurate de Ur era uma das obras da antiguidade mais importantes e mais imponentes. Geralmente, quando a gente fala sobre a antiguidade, nós lembramos das pirâmides do Egito, né? Das 7 maravilhas do mundo antigo, como os jardins suspensos da Babilônia, que eu vou te contar daqui a pouquinho, mas os zigurates também eram uma obra imponente. É um templo, é a sede local do poder político em Ur, tá? Então, zigurates, grava este nome, se tu tiver aí apostila, livro, Google, bota lá e dá uma observada no que são zigurates. Beleza? Aí aqui, nessa aula, eu resolvi também te trazer um conceito. Que conceito? O conceito de crescente fértil. O que é isso, meus queridos? Crescente fértil é uma espécie de desenho que lembra uma meia-lua. Mas tu sabe que eu sou muito ruim de desenho, né? Mas isso aqui seria uma meia-lua. Muito bem. Dentro dessa meia-lua, dessa lua crescente, nós teríamos o surgimento das primeiras civilizações humanas. Temos a região da Mesopotâmia, temos o Egito, temos os hebreus, vamos ter também os fenícios e os persas. Ou seja, 5 grandes civilizações da antiguidade vão caber, né, dentro desta meia-lua. Por isso que a gente chama de região do crescente fértil. E, obviamente, que fértil aqui está associada, sobretudo, à presença dos grandes rios, ok? E aí, nós temos, então, um conceito importante para ti também lá na hora da prova. Beleza? Agora nós vamos para esse nosso outro lado aqui, essa nossa outra parte da aula. Que é o quê? Tu aprender uma outra coisa, um outro conceito, né? Nós trabalhamos aqui já com alguns conceitos. Crescente fértil, revolução urbana, mesmo a ideia de cidades-estado. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre modo de produção asiático. Primeira coisa, se tu é marinheiro de primeira viagem, quando a gente usa esse conceito, modo de produção, nós estamos nos referindo a um importante economista, historiador e filósofo chamado Karl Marx. Ah, professor, o cara do comunismo. Este mesmo. Mas Marx, é importante que tu saiba, ele também estudou história. Ele se debruçou muito sobre a história humana. Porque um dos objetivos da vida dele era entender a realidade que ele vivia, que era o capitalismo, modo de produção capitalista. Ele foi além disso. Ele quis prever o futuro, ele quis ser um cara que visualizava o futuro. E aí ele propôs um modo de produção comunista que viria à frente do seu tempo. Ele não chegou a ver o comunismo funcionando, por exemplo, na União Soviética. Mas ele, para elaborar essas teses, voltou ao passado e
é um dos grandes historiadores da economia mundial. E ele vai, quando ele estuda a região do crescente fértil, criar um conceito para nós, que é muito usado nas provas, quando isso é cobrado. O modo de produção asiático. Modo de produção primitivo, modo de produção asiático, modo de produção escravista, modo de produção feudal, modo de produção mercantil, modo de produção capitalista, modo de produção socialista, modo de produção comunista. Os modos de produção de Marx. Aqui, modo de produção asiático, que tem a ver então com a antiguidade oriental. Esses povos aqui que eu listei para ti. Persas, povos da Mesopotâmia, hebreus, fenícios e o Egito Antigo. Qual é a base, para surgir esse conceito do Marx? Primeiro, é que a terra era uma propriedade coletiva, ou seja, não existia ainda a noção de propriedade privada. Esse pedaço de terra aqui é meu, escritura, eu vendo, eu lucro com isso. Não, propriedade coletiva. E quem era o dono, então, da terra, professor? Era o Estado, tá? Especificamente em Mesopotâmia e Egito, quem era o dono da terra? Era o Estado. Este ente, que passa a surgir agora para também, de certa forma, cuidar e controlar a vida das pessoas. Segunda característica do modo de produção asiático, uma base social muito grande, composta por camponeses. Então a base do modo de produção asiático é agricultura. Professor, quer dizer que não tem comércio? Tem comércio também, mas o principal meio de sobrevivência da massa da população é a agricultura. E isto possibilitou o surgimento do Estado graças ao que o Marx vai chamar de o excedente de produção, ou seja, a sobra. Produzir além do consumo próprio, produzir além da subsistência. Esta sobra vai ser importante para que algumas pessoas possam cuidar dos canais, outro cobrar os impostos, outro pegar uma tábua de argila, fazer anotações e aí ele dar origem à escrita. Isso mesmo, a escrita nasce com uma função matemática, com uma função contábil. E aí nós temos tudo isso graças à sobra. Fazer sistema de troca e o próprio comércio com outros povos, graças a essa sobra. Como que ele chama essa sobra, essa produção maior de comida? Excedente de produção. Perfeito? Vamos falar um pouquinho sobre dois outros assuntos. Religião politeísta. Lembre que esses povos da antiguidade, especificamente desta aula aqui da Mesopotâmia, eles eram politeístas. O que significa isso? Eles acreditavam em vários deuses. Diferente da nossa civilização ocidental e mesmo oriental do mundo de hoje, que é monoteísta. Há uma tradição judaico-cristã, muçulmana, de cultuar apenas uma divindade. Aqui há o culto a vários deuses. Como que a gente chama isso? Politeísmo. É uma característica que vai estar presente em todos esses povos, menos nos hebreus. Os hebreus é que vão dar origem ao monoteísmo. E aí eles vão fundar, criar a religião judaica, influenciar a religião cristã e a religião muçulmana mais tarde. Calendário lunar. Aqui uma outra tradição desta região do Oriente Médio. Se pautar mais na lua, dar mais importância à lua do que ao sol. Especialmente aqui interessava a eles o calendário lunar. Então,
é uma das informações importantes também para a gente anotar aí nos teus rascunhos, aí nos teus estudos. Perfeito? Agora nós precisamos falar um pouco mais sobre os povos da Mesopotâmia. E aqui vou te dizer também uma parte das questões tu vai fazer só sobre isso aqui. Veja bem, quando nós falamos no Egito, quem vivia no Egito eram os? Fala para mim, os egípcios. Quem vivia na Pérsia? Os persas. Professor, olha só. Muito bem. Quem vivia na Mesopotâmia? Os mesopotâmicos. Não. Quem vivia na Mesopotâmia é sumérios, acádios, amonitas, assírios e caldeus. Esses são os nomes desses povos. E veja bem, quem são os primeiros povos? Aqueles que vão pela primeira vez dominar esta região e criar ali o Estado, escrita, diferença social, sistema tributário, vai fazer a revolução urbana. Quem são os primeiros? São os sumérios. E os sumérios é que vão desenvolver a chamada escrita cuneiforme. Escrita cuneiforme, a primeira, ou pelo menos a mais antiga forma de escrita encontrada até os dias de hoje. Escrita cuneiforme é o nome que nós damos à escrita inventada pelos sumérios e que vai balizar praticamente todos os outros povos que vão habitar ali. Mas é muito importante. O que é uma escrita cuneiforme? Cunha é um objeto parecido com esse canetão, só que aqui na ponta tu vai imaginar uma espécie de triângulo invertido. Essa ponta eles vão afundar na argila e aí vão fazer diferentes símbolos, diferentes desenhos. Nome disso, escrita cuneiforme. É a primeira grande característica dos sumérios, certo? Depois, meus queridos, vamos anotar uma coisa aqui sobre os acádios, que vão ser o povo seguinte a dominar esta região. Os acádios, tu vai anotar para mim aí o nome de Sargão. Sargão é um grande conquistador e ao conquistar, ao tomar conta desta região, a Mesopotâmia, ele vai dizer que ele se tornaria o primeiro imperador dos 4 cantos da terra. Veja que o nosso amigo Sargão era um tanto audacioso, né? Porque hoje a gente sabe que é só um pedacinho do planeta. Mas na época, então, ele se considerou o imperador dos 4 cantos da terra. Depois tu vai anotar para mim aí uma característica importante dos amoritas. Olha só, dos amoritas tu já deve ter ouvido falar. Por que, professor? Os amoritas são considerados o primeiro império, o quê? Babilônico. Por quê? Eles vão chamar a região que nós conhecemos como Mesopotâmia de Babilônia. Mas não é por isso que talvez tu já ouviu falar nos amoritas. É porque o rei amorita, chamado Hammurabi, criou o Código de Hammurabi. Que código é esse? É aquele famoso código do olho por olho, dente por dente. Aqui se faz, aqui se paga. O princípio da lei de talião. Lei de talião é uma lei que tem como base a ideia de que a pena a qual o indivíduo deve ser submetido deve ser igual ao crime que ele cometeu. Então, vamos ao exemplo. Se eu der um soco, sei lá, enfiar o dedo e furar o teu olho, e eu for considerado culpado, eles irão
furar o meu olho também. Por isso a ideia do olho por olho, dente por dente, certo? O Código de Hammurabi também vai tratar de situações como, por exemplo, um construtor fez uma casa, caiu a parede da casa. Não tem como ir lá na casa do cara e derrubar a parede, não vai ter prejuízo, o prejuízo maior vai ser do cara. Então eles vão cortar a mão para o cara nunca mais construir casa. Cai a parede, mata o dono da casa, vão lá e matam o pedreiro. Cai a parede, mata o filho do dono da casa, eles vão lá e matam o filho do pedreiro. Certo? Isto é Código de Hammurabi. E agora presta bem atenção nessa parte. Porque volta e meia tu tem que escrever um texto, tu tem que fazer uma reflexão sobre uma das características da nossa sociedade. A sociedade ocidental é, sobretudo, uma sociedade mundial. Uma sociedade patriarcal, na qual o homem tem preponderância sobre a mulher, né? Várias situações, por exemplo, o homem ganha mais, na mesma função, ganha um salário maior do que as mulheres. Tu vai dizer que isso é machismo, mas não é o termo correto. O termo correto, para nos referirmos a essa característica, é sociedade patriarcal. E isso tem origem aqui na antiguidade. O Código de Hammurabi, por exemplo, previa punições para o adultério, para a traição lá no casório, né, no casamento. Se fosse um homem, ele só teria que sustentar essa amante, dar comida e casa para ela. Agora, se fosse uma mulher a trair o seu marido, ela seria apedrejada até a morte. Isto é uma característica de uma típica sociedade patriarcal. Está lá no Código de Hammurabi. Perfeito, meus queridos? Aí tu vai anotar agora o nome de assírios. Assírios, tá? O que tu vai anotar sobre os assírios? Tu vais anotar aí o nomezinho. Vamos botar aqui de novo para ficar bonitinho. Assurbanipal. Porque a contribuição dele vai ser a construção de uma biblioteca, a Biblioteca de Nínive. Alguns historiadores consideram ela a mais antiga biblioteca do mundo, mas olha que interessante, na Biblioteca de Nínive não tinha livros. Tinha o que, professor? Pedras. Os livros que nós conhecemos hoje não eram os livros da antiguidade. E aqui nós temos guardada, né, na época, a chamada Epopeia de Gilgamesh. Essa Epopeia de Gilgamesh, ela traz importantes narrativas da antiguidade até os tempos atuais, como, por exemplo, a Epopeia da Arca de Noé. Professor, isso não está na Bíblia. Tá, mas isso também está na Epopeia de Gilgamesh. Portanto, tu entende que a Bíblia vai ser uma construção histórica desses povos da antiguidade, com as histórias que eles ouviam, e eles vão compondo principalmente o Antigo Testamento. Então, Assurbanipal e a sua Biblioteca de Nínive é o que tu precisa anotar aí para mim sobre os assírios. E agora vamos anotar sobre os caldeus. O que tu vai anotar para mim aí sobre os caldeus? Tu vais anotar aí para mim, sobre os caldeus, um nome. Que nome? Nabucodonosor. Ah, professor, que palavrão. Nabucodonosor é um cara que tu vai lembrar para dois motivos. O primeiro, é ele que constrói os jardins suspensos da Babilônia. Por que, professor? Porque os caldeus, vou botar aqui o númerozinho 2, eles vão ser o segundo império babilônico. Nabucodonosor, imperador da Babilônia, vai, além dos jardins suspensos da Babilônia, que é uma obra que ele constrói para sua esposa lembrar da região de onde ela era originária, cheia de verde, de água. Ele constrói uma montanha artificial irrigável, com mão de obra escrava, óbvio, não temos, bombas hidráulicas para tanto, mas é para ela então não abandoná-lo, e não sentir saudades da sua terra.
ele canaliza águas do rio Eufrates para isso. Ele também vai fazer uma outra coisa importante. Para as provas de história, mais importante: o cativeiro da Babilônia. Cativeiro da Babilônia. Cativeiro é uma prisão, concorda comigo? Uma prisão. Muito bem. Quem ele vai aprisionar? Ele vai aprisionar lá os hebreus. Olha só, hebreus, tá? Vão ser aprisionados pelo Nabucodonosor e só serão libertados quando os persas se tornarem mais importantes do que esses povos mesopotâmicos e o imperador Ciro vai libertá-los do cativeiro da Babilônia. Nós chamamos esse fenômeno que captura os hebreus e traz eles para serem escravizados aqui na Mesopotâmia de a primeira diáspora hebraica, primeira diáspora dos hebreus. Cativeiro da Babilônia, caldeus, Nabucodonosor. Certo, meus queridos? Espero ter te ajudado. Mesopotâmia, tu também podia falar aqui, nós podíamos lembrar sobre astrologia, podíamos falar sobre medicina, sim, os povos mesopotâmicos também já praticavam a medicina, assim como os egípcios. Mas eu acho que já tá bom por aqui, tu já deve ter aprendido aí, pelo menos para poder ter uma boa base sobre a Mesopotâmia. Obrigado por assistir até aqui, um grande beijo, tchau!